Pode. Ah, tá, desculpa. Aqui esse negócio tá. Aí tá. Aí tá devagarzinho com essa mecha. Você viu como é que tá? Toda hora sai, né? Faz louvor sua bandeira, se procura cada passo vir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem até sua escuridão e acredita no futuro, busca a verdadeira. Cuidado com a produção, achei que era a luz. Faz o bem pelo bem que perdoa, esteja nossa força, melhora a ressurreição de cada dia. Vai dar força contra vícios e fraqueza na certeza de ser faz louvor sua bandeira, aquele que tem as suas palavras, faz da luna em seu dia, é o fazer Cristo de força, soberano que eu levo o amor, soberano ofensa que eu levo perdão, onde houver discórdia que eu levo a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoar.
Agradecer o Senhor, esses homens que se sentimos aqui, Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos. Vamos começar pelos avisos. Primeiro, temos cantina hoje, caldo eu que fiz, está uma delícia, propaganda é alma do negócio. Esse final de semana, no sábado, dia 15 de agosto,
nós teremos lá no Centro Missionários da Luz, Geraldo Campete, que fará um seminário para a gente a partir das 15h30, todos estão convidados. E depois, às 17 horas, teremos Café com Doutrina. Todos estão convidados, também no Missionários da Luz, com café compartilhado. Então, sejam todos bem-vindos. E as atividades da casa, já estamos a 1000 por hora. Segunda-feira, reunião mediúnica, né, com os médios da casa. Terça, quarta e quinta é estudo, sendo que terça-feira é online e quarta e quinta é presencial. Todos estão convidados a partir das 20 horas. E sexta-feira, nossa palestra pública. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós faremos a leitura do livro Sede Bons e Caridosos, capítulo 40. Emanuel Alves da Silva, pelo Espírito Zélia Barbosa. Item 40. Exemplo e lar. O lar é a bênção do amor e o amor é capaz de fazer do seu lar a força que reestrutura o sentimento da caridade. Ponha em si o que tem no próprio coração. Viva o bem em torno do seu lar e viva a caridade. Saiba exemplificar as palavras de constituição dos valores do próprio coração. Ponha o seu lar sobre os exemplos bons, exemplos de amor, exemplos de esperança, exemplos de compreensão, exemplos de fé. Viva a caridade no lar e transforme o lar em espaço renovador da sua própria vida. O lar é a bênção do amor que exemplifica pelo aprofundamento para os que o amam. Então, o lar é amor, nós temos que amar. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso caminho, verdade e vida. Agradecer a nossa irmã Esperança, mentora dessa casa. Agradecer toda a espiritualidade amiga e benfeitora que aqui se encontra. Pedindo que nos dê sabedoria, que dê luz e intuição ao nosso palestrante da noite de hoje, o nosso amigo Silvio Pavonato, do Centro Missionários da Luz, que irá compartilhar conosco o estudo da noite de hoje. Que Jesus, médico dos médicos, espalme suas mãos sobre nossas cabeças e derrame o bálsamo que cada um necessita nessa hora. Que assim seja, graças a Deus. Amigo Silvio, com você a palavra. Obrigado. Mais uma vez aqui, boa noite a todos. Agradecer o convite da casa aí pelo privilégio e oportunidade de nós falarmos um pouquinho a respeito do Mestre de todos nós, né, o Mestre Jesus. Afinal de contas, somos almas encarnadas em evolução, constante trabalho de autoaperfeiçoamento, de idas e vindas, de dores, de decepções, também de alegrias. Mas nós sabemos perfeitamente, ao menos temos a intuição, de que o caminho que devemos prosseguir, e o único caminho realmente seguro, é a trilha do Cristo. E hoje nós vamos trabalhar um pouco do chamado núcleo duro da reforma íntima. O núcleo duro que nos convida à nossa transformação íntima. Este núcleo duro está contido nas chamadas bem-aventuranças do Sermão do Monte, especificamente no capítulo 7 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A de hoje, ela vai se restringir nestes 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10 do Evangelho. O tema de hoje, ele traça para todos nós qual é o caminho da nossa própria transformação. E o primeiro aspecto
que nós devemos trabalhar em relação a este caminho é o nosso próprio aperfeiçoamento. A primeira etapa a ser cumprida chama-se humildade. Então o próprio Cristo ele abre o Sermão do Monte propondo à humanidade terrestre a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então qualquer processo de transformação íntima, qualquer processo, qualquer empreita, qualquer iniciativa que nós tomemos no campo espiritual, no campo material, o primeiro passo é o trabalho da humildade. É sermos humildes, é trabalharmos o nosso eu interior, é nós nos conhecermos e estabelecermos quais regras que nós devemos atingir, quais máscaras devemos derrubar da nossa própria personalidade. Então, o primeiro passo é a humildade. E a palestra também ela tem subsídios na nossa querida Joana de Ângeles, né, que vai nos trazer pontos de contato com estes respectivos capítulos que nós vamos abordar hoje, do capítulo 7 ao 10. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança abre o coração para toda a jornada de reforma moral. Ser pobre de espírito não é ignorância, é reconhecer que há sempre mais a aprender, mais a crescer e mais a amar. Então o processo da humildade, ele nasce com a busca incessante da nossa própria consciência. O que significa isso? A realidade com a nossa consciência, os nossos passos práticos, a nossa postura, o nosso comportamento, ele deve estar galgado, entrelaçado com a nossa realidade ou com a nossa intimidade ou com a nossa consciência. Para que haja harmonia entre a nossa atitude externa com o pensamento interno que nós carregamos ao longo do dia. Quando não há esta harmonia, há o desequilíbrio, há a confusão. E quando existe o desequilíbrio, existe a distorção. Essa distorção ela vai refletir na nossa psique, através das nossas emoções e, num segundo aspecto, na nossa condição física. Então, o conflito é a tônica da nossa existência, porque a tônica da nossa existência não é a humildade como prioridade máxima da nossa própria transformação íntima. Então esse é o desafio da humanidade atual. É conciliar o eu com a nossa postura exterior. É afastarmos o ego e assumirmos a nossa realidade de que de fato somos. Quem somos? Então este é o grande desafio que nós enfrentamos na atualidade. E sempre enfrentamos. É estabelecer a harmonia conosco, é estabelecer a paz conosco. A minha consciência está de pleno acordo com a minha postura de vida, seja material ou espiritual. O que eu penso, eu pratico. O que eu pratico é fruto do meu pensamento, das minhas emoções, do meu sentimento, da minha consciência. Consciência esta estabelecida por Deus conforme o grau de evolução de cada um de nós. Porque, meus amigos, a humanidade, se nós analisarmos e pegarmos os exemplos dos grandes administradores, muitas vezes o empresário administra uma grande empresa e não tem conglomerados imensos, um prefeito administra uma cidade, um governador um estado, um presidente uma nação, um rei, às vezes todo um império. E muitas vezes esses administradores são elogiados pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, a forma de administrar. Então, a parte externa, as atitudes e os comportamentos materiais, nós conseguimos administrar. O problema é que nós não administramos a nossa consciência, a nossa mente. Esse é o desafio do terceiro milênio.
Nós não conseguimos. Nenhum ser humano conseguiu até hoje, fora o mestre dos mestres, administrar a própria consciência. A nossa consciência, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Ela bate aqui, bate ali. Ela volta. Geram-se conflitos, dúvidas, conclusões equivocadas. E o pensamento não para. A ponto de nós entrarmos muitas vezes em curto-circuito. Porque nós não aprendemos a administrar ainda o nosso pensamento. Eis os desafios dos psiquiatras, dos psicólogos. Medicações, terapias. E as medicações, na realidade, elas eliminam ou amenizam a consequência, mas não a causa. Ela acalma, mas o problema está latente. E a humildade é o primeiro passo para nós aprendermos a trabalhar a nossa própria consciência. É através do gesto, do esforço e da repetição diária, que a repetição constante na postura e no pensamento constrói-se o hábito. Então é através da consciência que nós buscamos que a voz divina dentro de nós, com a atitude que nós tomamos em relação a nós mesmos. Eis o desafio para todos nós. A humildade como alicerce. Para Kardec, a humildade é a virtude que abre a porta do progresso espiritual. É o primeiro passo. É a primeira iniciativa. Sem ela, nenhuma outra virtude pode se firmar. A virtude, ela não se firma sobre máscaras, sobre comportamentos inadequados. Eu disse mentais. Comportamento inadequados, mentais. Porque comportamento adequado todos nós temos, externamente. Como disse alguém ao Chico, como que eu identifico um criminoso? Primeiramente, basta olhar o passado de todos nós. Já é a primeira identificação do quanto somos criminosos. Segundo, basta vasculhar a mente de cada um. Por isso que o Cristo não nos deu a prerrogativa de julgar quem quer que seja. Porque não temos moralidade, consciência, disciplina e exemplo para este aspecto. O orgulho, sua sombra, descrito no Evangelho segundo o Espiritismo como o maior obstáculo do progresso moral do espírito. O orgulho, o que é? É a máscara. É ser aquilo que não é. Manter aparências. Tomar atitudes com o fito de alimentar o próprio ego. Gera-se o conflito. Gera-se o embate. Geram-se as guerras internas, familiares, sociais, inclusive entre nações. Em prol do orgulho, que é a chaga que destrói qualquer espécie de fraternidade a ser almejada e a ser construída. Então, esse é o primeiro passo, meus amigos. A humildade. Reconhecer-se, buscar-se, entender-se, harmonizar-se com aquilo que eu sinto, que eu penso, com a forma com que eu ajo. Ser honesto com você mesmo. Aí nós estaremos construindo um passo importantíssimo da nossa construção íntima, da nossa reforma íntima. E a partir do momento que a humildade ela vai sendo estabelecida, através da prática diuturna, diária, através das repetições das lições, isso vai se tornando um hábito, a ponto de incorporar no nosso sentimento, refletindo na nossa consciência, a prática que não mais sentimos como sendo algo que obstaculize a
a nossa própria evolução. Joana de Ângeles, na série psicológica, aprofunda essa visão. O orgulho é a sombra do ego, a máscara que construímos para esconder a nossa fragilidade. O caminho evolutivo exige que enfrentemos essa sombra com coragem e discernimento. Primeiro passo, vencer a nós mesmos. Nosso maior inimigo, aliás, o único inimigo que nós temos, somos nós. Somos nós, mais ninguém. Devo ter contado aqui alguma palestra, aqui nessa mesma casa, certa feita estava na faculdade, e eu fui almoçar com uma família de muçulmanos. Eles eram árabes. Eu todo curioso, fui lá, almocei, tranquilo, e íamos voltar para a faculdade. Após o almoço. Saindo da casa, o pai do garoto, né, que era um moleque jovenzinho, ele falou: vai em paz e que Deus proteja você e você mesmo. Aí eu olhei assim, aquilo me tocou muito, sabe? Achei diferente aquela afirmação. E eu olhei para esse colega meu, por sinal que está morando em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, hoje. Ele falou: o que seu pai quis dizer com aquilo? Eu falei: você não entendeu? Você não estuda o Cristo? Eu era bom, né? Né? Espírito, sabe tudo, conhece, doutrina superior às demais, a gente olha de cima, né? Que a gente tem explicação para tudo, não é? Os demais são ignorantes, que não dá até gosto de ver, né? Mas tá bom. Falou, o Cristo não falou a cada um segundo suas próprias obras? Então é sua obra que vai definir a sua felicidade e a sua tristeza. Por isso que meu pai falou que Deus proteja você de você mesmo. Ou seja, que Deus proteja você das suas atitudes. Vai estudar, o rapaz. Você não é o bom da boca? É isso. Então não existe o acaso. Existe uma prova, uma expiação. Existe a lei de causalidade. Nada é de graça. Tudo é perfeito. As engrenagens são perfeitas. O problema chama-se livre-arbítrio. Da nossa parte. É só esse o problema. E é a solução. Porque através do nosso livre-arbítrio, nós temos o mérito ou a dor necessária das nossas escolhas ou atitudes erradas. E esta escolha ela é equivocada, principalmente por este fator, orgulho. Irmão dileto do egoísmo. Causa das misérias humanas. Não é a economia, não é o direito, não é absolutamente nada, não é ciência alguma que causa, na verdade, os conflitos, as dores, mas sim o orgulho e o egoísmo de cada um, que gera a corrupção, que gera o conflito, que gera a divisão e que gera a miséria. Cristo é a solução, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse isso à toa. O orgulho fecha o coração, isola o espírito e impede a aprendizagem. Eu sei, eu entendo. Logo eu não aprendo. Porque eu sei, eu entendo. Enquanto que humilde, eu estou apto a aprender. Me ensina a vida. Eu cresço. A humildade abre a alma à verdade de si mesmo. Ao amor, porque eu busco a minha harmonia e a transformação real de mim mesmo, a própria reforma interior.
O esvaziamento do ego é condição necessária para desabrochar do self espiritual, segundo a própria Johanna Goethe. O esvaziamento do ego não é anulação, é abertura para o self superior, para o eu superior, para a nossa consciência superior, que cada um traz no seu próprio âmbito. Afinal, somos filhos de Deus. Trazemos a genética divina no nosso corpo, não só físico, mas espiritual. Então, o primeiro passo é a humildade. Mas, para nós construirmos a humildade, nós temos que passar o quê? Pela porta estreita. E nós devemos buscar a passagem pela porta estreita constantemente. E como ela é estreita, meus amigos? O indivíduo que se submete realmente à passagem pela porta estreita, ele chega do lado de lá como? Esfolado, sem pele, em carne viva, destruído. É um desafio. Mas com as honras. O problema é se chegar bonito, com a farda limpa. Você não foi na guerra, rapaz? Você não lutou nada? Você está todo bonito, cheiroso, com a farda impecável. O que aconteceu? Que vergonha para aquele que se submete à sua própria batalha. Então, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Kardec interpreta essa passagem como necessidade de vencer o próprio ego. O caminho não é fácil, mas é o único que conduz à verdadeira liberdade espiritual. Então, através da humildade, eu reconheço as minhas deficiências. Eu aceito e não terceirizo as minhas deficiências. Eu aceito. Eu tenho este defeito. Eu aceito. E não terceirizo esse defeito. Porque nós temos o hábito da terceirização do problema. O problema é a esposa, o esposo, minha mãe, meu pai, o problema são os meus irmãos, o problema é Resende, o problema é o Brasil que eu reencarnei nessa terra, cheia de dores, de sofrimento, tudo errado, tudo está estragado, nada funciona, não é assim que a gente escuta? Tá, mas se você fizer a sua parte, você vai estar bem. Você vai estar resguardado, dentro da possibilidade, não importa a tormenta, seja ela material ou espiritual. Orar e vigiar, não só no pensamento, mas nas atitudes, no gesto, no próprio comportamento. A partir do momento que eu aceito, eu me transformo, eu me coloco como meta, fruto da disciplina, disciplina e disciplina. Já ouviram falar disso? Certo? Agir cotidianamente para superar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Isso depende de nós, da nossa própria iniciativa. Esse é o grande desafio. A partir do momento em que a humildade ela começa a estabelecer dentro de mim, eu vou purificando o meu coração. Certo? Já disse o Cristo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a evolução, ela passa necessariamente pela pureza do nosso coração, que ela só existe se houver o quê? Um trabalho incessante de humildade, de transformação íntima. Estou sendo claro no raciocínio? Certo? Kardec esclarece que a pureza de coração não é ingenuidade, é uma pessoa pura, coitada, não percebe nada. Não é isso. Mas a ausência de pensamentos baixos, ou seja, eu estou ou estamos conseguindo a disciplina mental, o gerenciamento do nosso eu, da nossa mente. Pensamentos baixos, egoístas e hipócritas. É a congruência entre o que se pensa com o que se faz. Ou seja, o que eu faço é aquilo que eu penso.
não existe a hipocrisia. Ou se existe, em menor grau. Porque o Cristo batia muito em quem? Nos hipócritas. Nas aves de rapina. Que agiam, mas não pensavam daquela forma. Havia um interesse escuso por trás. Buscavam o orgulho e a sua satisfação acima de qualquer situação e de qualquer preceito. Joana de Ângeles, em Psicologia do Bem-Estar, descreve esse processo como uma integração psíquica entre o eu e minha ação. É a reconciliação entre a persona, o rosto social que nós temos ao mundo, com a essência genuína do que somos em profundidade. A minha máscara é aquilo que realmente sou. Aquilo que realmente eu me comporto. Eu exteriorizo isso de forma harmoniosa. Então, a partir desta circunstância, eu estou fazendo uma integração psíquica entre a minha realidade prática e meu eu profundo. Isso chama-se o quê? Pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, a condição de nós evoluirmos efetivamente é o processo de transformação íntima. Através da transformação, cujo primeiro passo é a humildade. Estou sendo claro, meus amigos? Difícil? Demais. Para isso existem infinitas encarnações nos aguardando. Muitas. E tenho calma. Não quero virar santo numa encarnação só. A partir de segunda-feira, reforma íntima. Certo? Começar. Dificílimo, meus amigos. É muito difícil. É muito difícil. Tanto é que é o desafio. Ainda temos o domingo, né? Meu domingo a gente pode... Vai relaxar. Persona e essência. A natureza do coração, segundo Joana de Ângeles, em autoconhecimento e despertamento, nasce da cisão interior. Quando vivemos uma face pública que não corresponde à nossa realidade íntima. Isso chama-se hipocrisia. Essa duplicidade gera dor, sofrimento, ansiedade, afasta o espírito da luz. E a ansiedade ela leva à depressão, à dor. Quem que é o psicólogo dos psicólogos? Não, o mestre? Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é de graça. Não precisa pagar 150, 200, 250 por consulta. Um psicólogo buscar essa nossa própria realidade. Isso aqui é Cristo, gente. O maior de todos. Qual o espírito mais avançado que Deus mandou para a nossa terra? Está lá no livro dos Espíritos. Jesus. Não é à toa. A psicologia mais atual está encontrando essas explicações através do mestre. Persona, o rosto adaptado ao mundo. Necessário, mas não definitivo. Porque nós vamos, à medida que nós formos crescendo em evolução, o nosso rosto social ele vai se tornando cada vez mais belo, mais transparente. Eis a realidade. A sombra, o que reprimimos e negamos em nós mesmos. Eu não sou assim, mas é. Eu não sou assado, mas é. Eu sou assim, não é não. Certo? Esse convite para a nossa transformação íntima, que deve ser diária. A essência, o espírito genuíno que anseia por expressar o amor. E quando nós estamos em conflito, nós estamos em processo de dor. A dor é o alerta de que há uma dicotomia, um conflito entre o eu e o ser. Certo? Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Vai vendo. Esse silêncio que o pessoal está processando. Pois é. E quando, vejam bem, gente.
Quando eu vou purificando meu coração através da humildade, eu vou me tornando uma pessoa mais mansa. Por isso que na sequência o Cristo falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos. A pessoa em paz interior, ela não é mais mansa. A pessoa em paz, ela não é mais dócil. A pessoa em paz, ela não é tranquila. Sim ou não? Quando vocês viam Irmã Dulce dar uma entrevista, não era uma doçura absurda? Era uma pessoa em paz. Quando a gente via uma Madre Teresa, pequenininha, sorrindo, em paz. Quando alguém fazia uma pergunta para o Chico, ele sorria, ouvindo aquela pergunta, às vezes mais esdrúxula, em paz. E a gente? A pessoa vai perguntar alguma coisa, parece um jacaré, já falei isso uma vez, avançando na gente. Pelo amor de Deus, não estou aguentando essa pessoa falar no meu ouvido. Deus do céu, não é assim? Paciência zero. Mas é perfeitamente compreensível. Nós estamos ainda em um processo de conflito interno. E extenso. Então, são pessoas dóceis. Tranquilas. Com uma energia equilibrada, que equilibra todos que estão à própria volta, porque são energias superiores. Agora, esses exemplos que foram dados aqui, vocês não acham dóceis? Imagine o Cristo. Vocês conseguem ver Jesus com um porrete na mão destruindo um templo? Com sua docilidade infinita? Vocês conseguem? Vocês conseguem ver um Chico Xavier com um chicote surrando a turma? E o Cristo? Vamos pensar, gente. O negócio é sério. Quem é doce o tempo todo. E sempre mesmo. Kardec define a mansuetude não como passividade ou fraqueza, mas como dominação das próprias paixões violentas e dos impulsos agressivos do ego. A capacidade de responder com serenidade onde antes havia o quê? Reação. Eu consigo me equilibrar. Então, diante daquele desafio que a vida nos oferece, nós estamos equilibrados. Mas cada um tem seus pontos de fragilidade. É aí que a vida vai trabalhar para que esta fragilidade se transforme em o quê? Em equilíbrio depois, através da dor. Certo? Joana de Anges, em Conflito e Paz Interior, chama isso de domesticação da agressividade do ego. Ou seja, nós somos seres animais. Que agimos por instinto e impulso. Transformar a energia reativa em força serena, criativa e construtiva. A mansidão autêntica é poder, não fraqueza. E quem se domina, quem domina propriamente, esse é forte. Essa é a dificuldade e o desafio de todos nós. Desafio com filho, quem tem sabe. Desafio com esposa, com exceção eu, o resto, tranquilo. O resto está morto. Marido, pai, mãe, no emprego. Todos os desafios, no paciente, no cliente, num processo, né, doutor? E assim vamos indo. Nós somos o tempo todo, na nossa fragilidade, coagidos a nos transformarmos nesse processo necessário e inafastável da nossa própria evolução. Reatividade, impulso, ira e defesa do ego.
mansidão, serenidade, equilíbrio, força interior. Desafios. Então, a mansuetude. Então, humildade. Pureza de coração. Concomitantemente, mansuetude. Me torna uma pessoa mais mansa. Na sequência, não percam isso. Certo? Capítulo 9. Aí eu vou transformando a agressividade em amor. A mansuetude não nasce da repressão. Tem gente que é manso reprimido. Já viram? Nossa, é uma pessoa mansa, né? Mas está cheia de galinha escondida. Não é? Uninha bem afiadinha. Mas você não vê. De repente, tum, corta você inteiro. Não é isso? Nasce da compreensão profunda. Joana de Ângeles ensina que o espírito que domina suas reações agressivas não apaga sua vitalidade. Ele a redireciona para o serviço, a paciência e o amor prático. Olha essa palavra, gente. Prático ao próximo. Complicadíssimo isso. Observar a reação. Pausar antes de agir no impulso. Cuidado. Compreender a origem, buscar o porquê da agressividade daquele momento, daquela situação. Gente, nós estamos construindo planos de relacionamento entre pessoas, entre famílias, entre nações. Compreender a origem, identificar o que no ego foi ativado em nós. O que no ego foi ativado. Escolher a resposta, agir com consciência, não com automatismo. Consolidar o hábito. Repetir até que a serenidade seja natural. Então, enquanto nós estamos agindo por impulso, diante daquelas situações, aquelas situações vão continuar acontecendo, para que nós nos dominemos. Entenderam? Então, compreender a origem, é identificar o que no ego foi ativado. Então, se vocês não querem ter aquele problema, resolvam dentro de você aquele problema. Tudo bem? Olha o desafio. Daí as reencarnações. Uma só não dá jamais. 100 encarnações também não. 1000, muito pouco. Muito pouco. Aí, através do hábito constante dos desafios, naquele aspecto que nós somos compelidos a tomar uma atitude, no momento em que nós nos asserenamos, dominamos aquele processo, aquele problema deixa de existir. Aí vai vir outro. Pois pior, né? Vai vir outro que vai ativar uma parte da nossa vaidade, do nosso ego, que está escondido. Esse é o processo da evolução. É experiência. Quando eu estou... Um erro meu aqui, viu? Esse S perdido aqui. Era para estar aqui, passou. Certo? Quando eu, através da humildade, gera a purificação do coração. Capítulo 8. Aí no capítulo 9, eu tenho a mansuetude como consequência. Eu sou humilde, entre aspas. Estou purificando o meu coração e estou num processo de autoadestramento, refletindo na minha mansidão. O que eu tenho como consequência? A misericórdia pelo próximo. Não existe misericórdia se não houver sensibilidade. Então a misericórdia é uma consequência desses 3 fatores, ou dessas 3 bem-aventuranças que nós falamos. Então, o indivíduo misericordioso, caridoso, como, por exemplo, dentro da seara espírita, tem tantos aí. Né? Tem tantos, todos nós são filhos de Deus. Dentro da igreja católica, nas igrejas evangélicas, todos os locais, pessoas maravilhosas, mas olhem a personalidade, o comportamento
comportamento desses indivíduos, vocês vão perceber o quê? Pessoas humildes, dóceis, pacíficas e misericordiosas. O contrário não acontece. Já viram uma pessoa difícil, complicada, vaidosa e caridosa? Hã? É difícil, né, gente? Porque eles alcançarão a misericórdia. Alcançarão a misericórdia através desse processo de auto-reconstrução de si mesmo. Ver o outro além do erro, através da misericórdia. Primeiro aspecto, Kardec ensina que a misericórdia é muito mais do que piedade passiva. É a compaixão ativa que se traduz em atos concretos de perdão, auxílio, compreensão. Aquele que é verdadeiramente misericordioso perdoa as falhas do próximo, como desejaria que as suas fossem perdoadas. Está lá no Evangelho. Então, meus amigos, o perdão é a compreensão, é o entendimento. Quando eu compreendo você, eu te ajudo. A caridade, ela nasce da compreensão de que aquelas pessoas, ou aquele indivíduo, ou aquela pessoa que está aqui, precisa da nossa benevolência. E eu só vou ter este sentimento se eu tiver dentro de mim o processo da humildade. Porque eu reconheço nele um erro que eu já tive. Eu reconheço no meu semelhante que um dia eu fiz aquilo que ele fez. Mas estamos em estágios evolutivos diferentes. O quadro evolutivo é desigual. Nós estamos em condições completamente, repito, diferentes. Temos idades espirituais diferentes. Culturas diferentes. Vivemos num ambiente geográfico, clima, relevo diferente. Temos aptidões diferentes, inteligências diferentes, passado diferente, pelas nossas próprias obras. Logo, não dá para se estabelecer igualdade, seja material ou espiritual. É impossível. Certo? Joana de Ângeles nos ensina: a misericórdia autêntica exige que desenvolvamos a capacidade de ver o espírito imortal além da falha temporária, ou seja, o equívoco desse indivíduo, dessa pessoa, o meu equívoco, é fruto de uma ignorância momentânea. Seja qual crime que esse indivíduo cometa, ele vai aprender. Ele vai evoluir, ele vai crescer, porque nenhuma das minhas ovelhas perderá. Ele vai ter a oportunidade e o privilégio, porque o Pai, o nosso Pai, tem a misericórdia infinita. E nenhum pai autêntico abandona seu filho. Imagine o próprio Pai, o próprio Deus. Jamais. Ver além do erro, reconhecer o espírito imortal de todo ser humano. Essa pessoa está errada assim, ela é assim hoje. Amanhã ela vai ser melhor nesse aspecto. Se Deus quiser, e a gente quer, Ele quer. A gente precisa querer. Não vamos terceirizar. Temos que querer isso. Agir com amor. Que a partir do momento que eu vejo o meu semelhante como alguém em evolução e crescimento, que possui as características da dor, do defeito, que são momentâneos, eu começo a traduzir compaixão em gestos concretos e cotidianos. E a partir do momento que eu começo a perdoar, eu vou me libertando daquela dor, daquele ódio, daquela ligação com aquilo que me machuca. Que é libertar o outro e a si mesmo pelo perdão genuíno. Essa é a primeira característica da misericórdia e a base da caridade. A base da caridade. Muito difícil? Demais.
Perdoar é muito difícil. Todos nós carregamos mágoas, maior ou menor proporção. Peguei minha esposa traindo. Não faça mais isso, meu amor. Vai ser assim? Coitado. A culpa é minha. E você, moço? Por que você fez isso? Vá orar. Não volte mais aqui na minha casa. Vai com Deus. Você que está precisando de alguma coisa, ninguém vai agir assim. Evidente que vai haver a dor. Vai haver o luto da dor. Mas, vida que segue. Como disse a Alessandra outro dia, viu o Haroldo Dutra falar o quê? Hashtag fui, não é isso? Perdão? Perdão, é. Hashtag fui. Fui. Então, vamos embora. Segue o rumo. E o Cristo permitiu que nós nos magoássemos. Permitiu que nós nos ofendêssemos. Tanto é que ele falou o seguinte: perdoe, porque eu sei que você está ofendido. Essa é a realidade que precisa ser trabalhada dentro de nós. Senão vai ser conflitos eternos dentro de nós. Isso reflete na casa, que reflete no vizinho, que reflete no parente. Quando você vê a sociedade inteira enlouquecida, não está? Planeta Terra é um manicômio. É um manicômio planetário. Essa é a realidade. Por isso da série psicológica da Joana de Ângeles. 16 livros que vai ter um papel significativo na humanidade do século do terceiro milênio. Em seguida. André Luiz na parte científica e Joana de Ângeles na parte psicológica, que é a doença do terceiro milênio. Doença do terceiro milênio. A escada de Jacó, meus amigos, os degraus da reforma íntima. Difícil demais. Jacó no Velho Testamento, um dos pais do povo de Israel, né? Um dos pais do povo de Israel teve um sonho com a cabeça deitada numa pedra, que ele viu uma escada imensa, onde ele via seres feios nos degraus de baixo. E esses seres iam, à medida que cada degrau eles iam vencendo, iam se transformando em belos e formosos. Os degraus mais acima eram anjos. Depois anjos desciam, capturavam, catavam, abraçavam aqueles seres feios dos degraus de baixo. É o princípio da caridade, da misericórdia e da solidariedade. Da solidariedade. Primeiro aspecto, o alicerce. Trabalhar a humildade. Esvaziar o nosso ego. Orgulho e egoísmo. O que me infelicita. O que me irrita. O que me atrapalha. Qual máscara eu devo derrubar? Que postura eu devo adotar para harmonizar com aquilo que eu quero ser e penso e sinto? Primeira etapa, capítulo 7. Concomitantemente, eu vou o quê? Purificando o meu coração. É a congruência interior na posição da nossa querida Joana de Ângeles. É a integração psíquica. O eu com o externo. Se solidarizando. É a sintonia da minha atitude externa com o meu eu interior. Concomitantemente, ao mesmo tempo, eu agindo dessa forma, ou nós agindo dessa forma, nós vamos nos tornando pessoas mais mansas. É a força serena, é a domesticação da nossa agressividade. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Perceba que está na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa. O Evangelho é um repertório de capítulos em sequência. Dei um seminário aqui uma vez sobre isso. O capítulo 7 não é o 7 à toa, nem o 8 à toa, nem o 9 à toa. Ele é uma sequência de reforma íntima aqui. Na proporção que eu vou domesticando a minha agressividade, eu vou me transformando numa pessoa mais misericordiosa, que é o capítulo 10. É a compaixão ativa. Ver o outro além do erro.
Está claro? Pelo esforço cotidiano, dia e noite. Cada degrau conquistado dessa escada de Jacó é uma vitória do espírito sobre a matéria. É uma vitória do espírito sobre o materialismo, que destrói, que divide, que tira a esperança da própria humanidade, que faz com que o indivíduo viva o presente. Viva o presente. E destrua-se mutuamente, porque tudo se acabará, tudo virá em nada. Então mata-se a vida futura. Mata-se uma condição natural do espírito humano, que é renegar a morte. A rigor, nós não aceitamos a morte, porque a morte não existe. O suicida, ele não busca a rigor a morte, ele busca matar a dor que o está afligindo. Mas a morte em si, ela não existe. É a esperança de matar essa dor. É a esperança de matar o sofrimento. Isso é próprio do ser humano, em qualquer cultura, qualquer raça. Busca-se constantemente a vida, sempre, a todo instante. O materialista no leito de morte, ele está em pânico, está em desespero. Muito triste. Tem uma história do sociólogo Darcy Ribeiro, já ouviram falar? O Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, uma obra sociológica muito importante aqui no Brasil. Ateu demais. Ele no leito de morte, materialista. Ele olhou: por favor, me dê um pouco de fé. Me diga que a vida existe. Olha o desespero de quem estava. Eu falei: eu vou acabar agora. Já pensou se vai apagar? Olha que cena. Na prática, isso é complicadíssimo. Quem está à beira do leito de morte, busca-se a vida nesse momento de forma desesperada. Tem que ter uma explicação. Eu não posso acabar. Tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, todo o esforço que a sociedade e a humanidade deu para mim, para eu adquirir essa inteligência, essa intelectualidade, esse conhecimento, vai desaparecer. A natureza não pode ser dessa forma. É difícil. É triste. A caridade, como síntese final desse estudo que nós fizemos. Olha só, meus amigos, está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita. Pela sua transformação moral. Então o espírita que conhece André Luiz, Joana, as 5 obras de Kardec, conhece tudo do espiritismo e não trabalha a sua transformação moral, ele não é espírita. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Isso aqui tem que ter em toda a porta de centro espírita. Tem que ter isso aqui. Vou ler de novo. E conhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eis a verdadeira revolução. É a revolução íntima, individual, que vai refletir na família, que vai refletir na sociedade, que vai refletir na humanidade. O Cristo foi um revolucionário, foi, da individualidade, do nosso eu, um profundo conhecedor da nossa essência. Enquanto que a humanidade atual, ela busca atitudes, paliativos, explicações externas para amenizar o sofrimento da humanidade. Pode acontecer? Sim, ajuda. Medidas econômicas, sociais, jurídicas adequadas ajudam a sociedade. Mas a solução real e efetiva passa pela transformação íntima, pela nossa própria reforma íntima. Então, o primeiro ponto de partida de toda reforma genuína, a humildade, em qualquer ser humano.
Com a humildade eu vou purificando o meu sentimento, a pureza de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Automaticamente e simultaneamente vou me tornando uma pessoa mais mansa. Automaticamente mais serena, vencendo o ego reativo que nos aflige. Com esta combinação, a caridade é uma condição automática, simultânea. A caridade ela acaba se tornando o quê? Espontânea e não artificial. A gente vê muitas pessoas com caridade artificial, inclusive nós. Não era ali, eu vou vir aqui no centro, vou ajudar as senhoras. O que a senhora está precisando? Estou precisando disso, disso. Um mês depois não volta mais. Já viram isso? Não, agora é diferente. Não volta mais. Não é assim? Por quê? Porque é superficial. É algo diz, eu preciso fazer caridade. Sim, mas tem que passar por essas etapas. Ou melhor, passar por esse processo, por esta congruência de atitudes e de comportamentos para que a caridade ela possa ser efetivada. Sem isso não há o quê? Base de sustentação de qualquer espécie de transformação. E as dores emocionais que nós carregamos é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso perfeccionismo, das nossas atitudes, do nosso próprio comportamento, das nossas máscaras. Isso gera o quê? Crimes pessoais e crimes coletivos. Através de atalhos, caminhos fáceis, que corrompem toda a estrutura da nossa sociedade. Então, a verdadeira reforma, a verdadeira revolução passa pelo Cristo, passa pela nossa transformação individual, via reforma interior. Humildade, pureza, mansuetude e caridade. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Diria a todos vocês que esta palestra, esta essência de palestra, ela foi retirada das revistas espíritas de Kardec, da Escola Parisiense de Estudos Espíritas, que precisa ser retomada. Estuda-se isso nas casas, mas não se aprofunda dessa forma. Todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não se conscientiza e não se raciocina em cima deste caminho que é dado por Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós efetivamente quisermos ser pessoas melhores e autênticos espíritas, através da nossa transformação moral, por meio de nossas obras, nós devemos seguir verdadeiramente os passos do nosso querido Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.
Obrigada, Silvio Pavonato, Obrigado. por essa belíssima aula, né? Esse belíssimo estudo que compartilhou com a gente. Muito obrigada. Então, gente, só reforçando que nós temos uma cantina e que amanhã, às 15h30, teremos a palestra do Geraldo Campetti. Ele é o vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, vai estar lá no Missionários da Luz, onde nosso amigo Silvio é trabalhador da casa. E depois, às 17 horas, o Café com Doutrina, também lá no Missionários da Luz. Todos estão convidados com o café compartilhado. Então, vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa prece de encerramento e depois, passo individual, quem sentir necessário, aguardar nos seus lugares. Obrigado, Mestre Jesus, por compartilhar conosco esse ensinamento através do nosso irmão Silvio Pavonato. Obrigado a todos os que vieram aprender conosco, os encarnados, os desencarnados. Obrigado, irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade. Que nós possamos retornar para o nosso lar, levando esses ensinamentos, nossos pensamentos, refletindo, colocando em prática, aprendendo cada vez mais. Que nós tenhamos muito amor no coração, muita paz, que nós possamos receber aquilo que viemos buscar, que nós sejamos dignos, Senhor, de receber a Tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Convido os amigos passistas da noite de hoje para que possamos dar continuidade. Hoje é o grupo A.